O meu nome é Alexandre Agostinho e estão a ouvir a Hora H2O. Sejam bem-vindos! Boa noite a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Hora H2O. Hoje temos mais um episódio especial, à semelhança do que fizemos há um mês mais ou menos com o João Gigante. O João Gigante voltou hoje, mas com a presença também do nosso amigo Carlos Almeida, que também já foi nosso convidado. Bem-vindo aos dois. Olá Alex, olá Carlos. Olá, boa tarde a todos. Boa noite. Sim, boa tarde para ti, porque nos Estados Unidos é tarde. Boa tarde para mim. Aqui é boa noite. 4 da tarde aqui. É, para aqui já são 9h30. 10h30 para mim. Fogo. Malta, vamos começar a falar do Nacional de Clubes. Foi um assunto que começamos a falar no último episódio, apesar de não termos tido. Aliás, estávamos a falar do Campeonato Nacional de Júniores e Séniores e na semana seguinte teríamos o Nacional de Clubes. Eu já falei um pouco com o Mário Bonança no podcast sobre o Nacional de Clubes, mas hoje vamos aprofundar um pouco mais, de uma perspectiva mais neutra também. Tivemos, como toda a gente sabe, o Sporting a vencer mais uma vez em masculino e o Algés em feminino. Não sei quem é que quer começar a falar, se é o João ou se é o Carlos. Carlos, tu gostas deste tema? Queres começar a falar? Opa, eu de Nacional de Clubes hoje em dia, pelo que eu tenho visto, é um campeonato muito, muito desinteressante. Estão a querer pôr muitos atletas, estão a querer pôr muitas equipas e perde-se a intensidade do campeonato. 2 atletas, 12 equipas, o que nem faz sentido para o país que nós temos. Pá, parabéns para o Sporting e ao Algés, claro que grandes equipas, grandes treinadores merecem sinceramente o resultado que tiveram, mas em termos do formato eu acho que tem que se mudar drasticamente, que é para apelar um bocado mais ao público, né? Para virem cá e verem o campeonato dia sim, dia não, e estarem mais dentro da natação. Hoje em dia o campeonato parece só mais umas provas, mais nada, não é nada especial, ao meu ver. Eu também acho isso. Eu acho que, bem, antes de mais, parabéns ao Sporting, parabéns ao Algés por terem renovado os títulos, foram de facto e de longe as melhores equipas, tanto no panorama masculino como no feminino. E depois aquilo que eu acho é que eu sou fã desta federação, acho que a federação fez muitas coisas boas, mas neste tema especial que é o Nacional de Clubes, acho que erraram completamente. Terem trocado o formato, que era um formato apelativo da primeira e da segunda divisão, a primeira divisão com 8 clubes, uma única série, em que não se nadava por tempos de prova, mas por pistas. Portanto, havia aquela rivalidade de ir ao lado do clube que estava mais perto de nós no ano anterior, etc. Retirou-se isso, retirou-se competitividade, porque há 2 atletas por prova, os clubes não têm condições para meter 2 atletas por prova, a não ser que sejas o Sporting, que sejas o Algés ou que sejas o Benfica, e aumentou-se para 12 equipas, a única razão que eu vejo é para haver mais equipas a poder dizer que estão na primeira divisão e fazer alguma publicidade com isso. Mas para a realidade do nosso país não faz sentido nenhum. A primeira divisão, na minha opinião, tem que ser um exemplo de qualidade daquilo que é a natação em Portugal. Tem que estar a maior parte dos melhores dos melhores. Nem sempre é possível, porque há alguns atletas que nadam em clubes pequenos que não chegam à primeira divisão. Mas as marcas têm que ser boas, a competitividade tem que ser alta, e eu acho que não é isso que acontece atualmente. Eu queria-vos dar o exemplo do 100 crawl. No 100 crawl, o Miguel Nascimento ganhou com 49,8. E o último atleta do 100 crawl no Nacional de Clubes da primeira divisão fez 59. Eu acho que não pode. Eu acho que isto obviamente, se calhar é um tempo excelente para o atleta em questão, isto não é nada contra o atleta até muito novo, isso que é um tempo excelente, mas acho que na primeira divisão masculina não faz sentido haver tempos destes, não é? Quem diz 59, o penúltimo fez 57,8, o antepenúltimo fez 57,5, eu acho que não faz muito sentido haver esta diferença de competitividade. E, portanto, eu acho que a Federação não acertou com este formato. Eu acho que se devia voltar às 8 equipas, um atleta por prova, porque senão isto passa a ser um nacional normal, basicamente. Se podes nadar 4 provas, cada atleta pode nadar 4 provas, se é 2 atletas por prova, tudo bem, apuram realmente quem é a melhor equipa, é verdade, mas já existe uma competição a nível nacional que apura realmente a melhor equipa, que é a Taça de Portugal.
Porque a Taça de Portugal é a soma de todos os nacionais, não é? E eu acho que o Sporting até tem ganho essa taça, não é? E isso realmente apura a melhor equipa. Portanto, o Nacional de Clubes no atual formato não se justifica, porque para isso podemos aferir num nacional normal, quem é que tem mais medalhas, e dar o título de campeão, como fazem no Brasil, em vez de haver este atual formato. Sim, eu estava a rir da situação dos 59, mas não queria estar a desrespeitar o atleta em questão. Mas sim, realmente só vem a provar o vosso ponto de vista, que se calhar estamos a perder um pouco de qualidade numa prova em que sempre foi muito competitiva. E eu acho que também o facto de termos a primeira divisão num fim de semana, a segunda divisão no outro fim de semana e a terceira divisão, pronto, temos cada divisão separada. Eu acho que eu gostava muito da primeira e da segunda divisão juntas, por exemplo. E eu acho que mesmo um ambiente, para um ambiente de prova, era muito melhor, era muito mais vantajoso para as equipas do que agora este formato só de uma prova para a primeira divisão. Portanto, eu também acho isso. Mas pronto, tirando esses aspectos, eu gostava também de destacar alguns nomes que têm vindo a destacar ultimamente, e nesta prova, mais uma vez, ficou bem evidente. Por exemplo, temos o Francisco Quintas, do Belenenses, a Bruços, que finalmente conseguimos ter um brucista a começar desde que tu te reformaste. Exatamente, Carlos. Que está a começar aos poucos a aproximar do Carlos, e é um atleta jovem ainda, e acho que tem muito potencial para conseguir vir a melhorar. Depois também temos outro atleta do Sporting, a Costas, o Francisco Santos, também tem demonstrado grandes resultados. E pronto, para além daqueles atletas que sabemos das seleções nacionais, é bom ver dois atletas relativamente novos a começarem a surgir e que possam começar a vir a integrar no futuro seleções nacionais e com muito potencial. Sim, aliás, e o Quintas ainda depois, acho que foi na semana a seguir, as duas semanas a seguir ao Nacional de Clubes, em curta, mandou um muito bom tempo. E o que eu acho que o formato deve ir de certeza para voltar para o que era 8 equipas em piscina de 25, para mim tem que voltar a isso. Eu também acho. E para mim pode ficar no mesmo sítio, pode ficar no mesmo fim de semana a seguir ao Campeonato de Júniores e Séniores. O porquê disso? O porquê tu fazes o teu pico de forma para o Campeonato de Júniores e Séniores e tens outra possibilidade de nadar rápido em piscina curta logo a seguir. Há muitos países que fazem isso, e o Quintas, ainda por cima agora, aconteceu com ele. Tu mesmo, nadando tantos em forma em piscina de 50, não precisas estar logo a 100% em piscina de 25. É muito mais fácil para tu conseguires nadar rápido e conseguires mínimos para os europeus curtos, mundiais curtos, o que é que seja, para o próximo ano. E eu acho que isso só ia ajudar a natação portuguesa no geral mesmo. Eu ainda tenho este sonho que gostava de ver concretizado, que é, por exemplo, no verão, temos o Nacional o Open de Portugal, em julho, agosto, e depois fazer uma prova de 25 para tentativa de mínimos para europeus, por exemplo, que é uma coisa que a Austrália já faz, para o Mundial, por exemplo, quando há Mundial de curta em dezembro. Eles fazem também o seu Nacional em piscina de 25 após a época em longa. E acho que muitos atletas conseguiriam realizar mínimos nessa altura em pico de forma em piscina de longa, para depois fazer a transição para a piscina de 25, porque era como tu dizes, Carlos, é muito fácil conseguir fazer essa transição e é muito benéfico. Depois evitava atletas de terem que andar a fazer picos de forma em outubro ou em novembro para conseguir fazer um mínimo para dezembro, por exemplo. Eu acho que seria muito mais vantajoso. Sim, esse ciclo de setembro, outubro, novembro é quase impossível tu estares. Ou fazes o mínimo no ano anterior, ou é muito difícil fazeres na maneira como está organizada a época hoje em dia. Felizmente houve essa prova, acho que é o Open do Tejo. Val de Sousa, não é? Val de Sousa. Val de Sousa. Val de Tejo é outro. E é numa piscina rápida, não é? Felgueiras, e pronto. E não foi só o Quintas e o atleta do Porto também conseguiu, também com um grande tempo, muito perto do Quintas, também conseguiu os mínimos, portanto só por aí valeu a pena. Eu acho que o Quintas ainda merece um bocadinho só mais destaque por aquilo que fez no Nacional de Clubes, porque fez um 2 baixo, que foi mínimo para as universidades, e o gajo vinha de uma operação no ano anterior, com um tempo de recuperação para aí de 7 a 8 meses, e só mostra que ele é muito focado, muito metódico. Eu sei que ele tem cuidado com a alimentação, cuidado com a preparação física, e portanto estou muito contente por ele, e acho que já estava na hora de Portugal voltar a ter um brucista com algum nível,
depois do Carlos ter reformado, obviamente, que foi o último que nós tivemos com bons tempos, e acho que é mesmo necessário também para a ambição que Portugal possa ter um dia em estafetas de estilos, ter um atleta de bruços a andar rápido, não é? Sim. Yeah. Concordo. Queria também, olha, se me permitirem, queria só destacar aqui também ainda do Nacional de Clubes, o Francisco Rogério Santos, também a aproximar-se do recorde nacional dos 100 costas, que é do Gabriel, exatamente, e nos 200 costas, também a nadar abaixo dos 2 minutos, acho eu, pela primeira vez, penso que também terá sido mínimo para as universidades, e portanto pode estar aí a bater à porta do recorde do Pedro, que acho que é 1,58. Exato. É. Próximo ponto que gostava de falar é a ESL, que já tínhamos falado no último episódio com o João, no especial, em que falamos muito das equipas europeias e que as equipas americanas ainda não estavam bem definidas e finalmente nas últimas 3 semanas, se não estou em erro, tivemos está-me a faltar a palavra, o anúncio. Sim, o anúncio. O anúncio. O americano ajuda. Exato, obrigado, Carlos. Tivemos o anúncio das equipas americanas, finalmente, e portanto temos 4 equipas americanas, uma em Los Angeles, que tem o General Manager, o Lenny Kreiselberg. Exatamente, que foi o nadador de costas 2000, penso que ele em Sydney. Bicampeão olímpico em Sydney. Exatamente. Temos os DC Trident, uma equipa em Washington DC, com a Caitlin Sandén, também uma nadadora de topo, que já foi campeão olímpico. Olímpica. Exatamente. Yeah. Temos os California Condors, com o Jason Lizak, outro nadador de top, e para quem se recorda, o Lizak salvou a pele do Michael Phelps em Pequim. É verdade. Uma equipa que é baseada em São Francisco. Aqui, melhor prova de sempre essa. Exatamente, eu de vez em quando ainda continuo a ver essa prova. Eu volta e meia também vou ver ao YouTube. E temos finalmente uma equipa em Nova York, tem como General Manager a Tina Andrew. Não, por acaso não conheço. Sim. Não sei, Carlos, conhece? É a mãe do Michael Andrew. Michael Andrew, ok. E o Michael Andrew é o capitão da equipa, sim, tem razão. Yeah. Eu estou aqui a ver as localizações e suponho que a equipa de Los Angeles vai treinar, ou vai ter a maior parte dos nadadores do SC, por exemplo, dos Trojans. E a equipa da Califórnia, da equipa de Berkeley. Não sei se estou a dizer algum disparate. O que é que achas? Não sei se vai ser isso. Eu acho que não tem muito a ver, acho que tem mais a ver a localização de onde eles vão ter as provas e as equipas provavelmente tiverem, precisamos de alguém para ser o GM da New Yorkers, e a Tina se manifestou interesse. Digo isto porque o Michael Andrews e a Tina e o Michael vivem na Califórnia agora. Em San Diego. O Jason Lizak, sim, ele vive em Southern California. Caitlin também acho que vive em Califórnia, ela está em DC, Washington DC. Então acho que não tem muito a ver onde eles estão. Acho que vai ser tipo que nem a Europa, estás a ver? Cada um vão ter os capitães, mas não significa. Depois também, o USC, os atletas não podem nadar, pelo menos os atletas profissionais podem, né? Mas os atletas do NCAA não podem nadar nesta competição, então não sei se vai ter muito na Europa. Vais ter equipas, essas equipas que cada nadador está a treinar nos seus clubes, e depois quando a competição se mete, então juntam-se para a competição só, não vão ter muito, não vai ser muito conectividade sem ser na competição, eu acho. Por acaso estava a ver, houve um nadador alemão que o Marco Koch vai nadar por uma equipa de Nova York, exatamente. Para não ver. Esse também tem andado calminho, não tem? Tem, mas ele é muito consistente, ele anda sempre ali a bater nos 2.8 muito facilmente. 2.8, 2.9, yeah. Ele anda no 2.8, 2.9. Consistente, assim tranquilo. Fora de forma, em forma, não há cá picos de forma. Ainda me lembro a primeira vez que o vi nos europeus de Júnior, e acho que foi depois de Júnior do segundo ano, e estamos os dois, ele estava no mesmo hotel, e o gajo era o que estava com o melhor tempo para as finais. Eu olho para o gajo era um badocha. E é badocha, ele continua a ser badocha. O gajo era tal qual Rosinhas, E eu assim, o Rosinhas vai ganhar isto. E olha, e ganhou mesmo. E ganhou mesmo. Mas... Também temos uma equipa italiana agora, que... Essa anda-se a reforçar bem. Exatamente, os Aqua Centurions. Com o Santo Condorelli, com o Fábio Scozzoli, com a Federica Pellegrini como capitã.
Basicamente, o Luca Dotto vai ser a equipa dos italianos, basicamente. Sim. Mas eu sinceramente eu gosto muito deste formato e tenho seguido as equipas e por acaso tenho visto agora muitos treinos do Manodu com o Ben Proud na Turquia, que eles agora treinam juntos. E já vi o Shadul Klo e a Sara Sonstrom também têm ido lá à Turquia treinar e têm feito o training camp em conjunto. Pá, dá outra dinâmica à natação e eu acho muito interessante o que está a passar, como já tinha dito. Esse clube está incrível, meu. Tá. São só estrelas a treinar juntas. Eu por acaso gostava de saber quem é que anda a patrocinar esse clube. Eu acho chama-se que Energy Standard. Energy Standard. Deve ser uma grande companhia. Eu acho que é o dono da Standard, da Energy Standard. Eu acho que é um bielorrusso, um bilionário bielorrusso e que também é um dos principais impulsionadores da ESL. Porque acho que só foi possível levar a ESL para a frente com um backing muito grande de uma pessoa muito rica. Que acho que é ele, mas não sei o nome do indivíduo, por acaso. Entretanto, eles têm condições fantásticas ali na Turquia. Têm uma piscina exterior, têm uma piscina interior, têm um massagista todos os dias, têm a nutrição adequada para eles. Juntaram algumas das principais estrelas mundiais. Pá, no outro dia estava o Manodu a treinar, com o Proud, com o Andrew, com o Shadul Close, quer dizer, deve ser um ambiente absolutamente incrível, não é? A Janet Hawkinson também já vi que foi para lá esta semana. Essa equipa está... O Cameron também ia se reformar, mas voltou, não é? Também com o prize money que isso tem, não voltar para nadar uns tiros de 50 brutos e 100 brutos. Também não dava, né? Essa equipa está fortíssima. Exato. Muito forte. A equipa de Londres também. Eu, sinceramente, acho que a equipa de Londres e estas são as duas grandes candidatas. É verdade. Eu também acho que essas são... Vamos ver os americanos agora. Sim, porque ainda não há muitos nomes. Ainda não... Eles já começaram a anunciar que vão participar, mas ainda não se sabe por que equipas. Então eu quero ver que equipas é que eles constituem, porque pronto, a América é a natação mais forte do mundo e pode causar moça, mas essa equipa de Londres também está qualquer coisa de incrível. O Nathan Adrian que vai voltar a nadar no final deste Exatamente. Depois de ter tido um cancro nos testículos. Aparentemente está tudo bem agora, foi submetido a uma intervenção cirúrgica e vai poder voltar a competir e estou curioso em saber como é que estará o seu estado de forma. Olha, eu acho que ele vai nadar bem. Acho que o tumor foi encontrado numa fase inicial. Acho que ele teve algo semelhante àquilo que teve o Eric Chantot. Não sei se vocês se lembram. O Eric Chantot, na altura, descobriu isso para aí um mês antes de ir aos Jogos e até protelou a cirurgia para depois dos Jogos. E depois conseguiu ainda nadar mais uma época ou duas bem. Eu acho que o Nathan Adrian vai nadar bem. Sim. Não, ele vai dar a volta por cima, mas pronto, o Chantot, quando ele teve o diagnóstico, pronto, foi um mês antes dos trials, né? Então ele adiou o tratamento, adiou isso tudo, então o corpo dele não teve muito afeto, estás a perceber? O Nathan Adrian fez vários tratamentos, já claro. Passou estadias no hospital e não sei o quê, então não sei se ele é um nadador muito maçudo, não é? Tem muita força, muito músculo, então não sei se perdeu muito músculo, não sei quanto tempo ele vai ter, mas e também hoje em dia provavelmente para a prova dele 50-100 já tem mais pessoal a bater ali nos pés do que tinha antes, não é? Aliás, o gajo só se apurou para o Mundial para nadar uma estafeta. O que ele está apurado é para o Pan-Americano. Aí é que ele vai nadar as provas do gajo. Mas já foi o que eu disse há algum tempo. Os 100 livres ultimamente não têm estado com um nível, por exemplo, com muitos nadadores na casa dos 47. Não tem havido muitos, é mais 48 baixos, 48 meios, aí já há muitos nadadores, está muito mais consistente, mas aqueles 47-0 que o Cameron McEvoy fez, já não se vê isso a acontecer com muita regularidade, já é uma coisa muito esporádica. É verdade, mas atenção que esta época já temos 2 ou 3 47, tivemos o Kyle Chalmers a fazer melhor do que aquilo que fez para ganhar o ouro olímpico, fez 47-4, acho eu, e temos temos aquele russo que fez 47-4 também, o Grinev, que apareceu assim um bocado... Bem, o ano passado ele já tinha sido medalha no europeu, penso, mas caiu assim um bocado do céu esse resultado. E o Kyle Chalmers também teve uns problemas de saúde. Claro que cai do céu, olha. De onde é que ele é mesmo?
da Rússia. Pois, exato. Não cai do céu, claro que cai. Este pessoal, hoje em dia. É da água que bebem. Mas é isso, é como podemos passar para a história da Africanos. Não, eu agora queria falar era paralelamente do quê? Da FINA Champions Swim Series, que é o grande rival da ESL. Já tivemos a primeira etapa na China, em Guangzhou. Temos uma etapa na China. Exato, e que houve umas belas quantias de dinheiro a serem atribuídas a muitos nadadores. É verdade. Temos aqui a Sarah Sjöström como a primeira e a grande vencedora do primeiro circuito, que ganhou $51 mil. Temos a Kantika Ozu com 49 mil, Michael Andrew 44. Depois, por 2 tardes de trabalho. 2 tardes. Exatamente. Temos a Kelsey Dahlia com 28 mil. Mas depois temos aqui uma lista, é o que eu estava-vos a dizer. Temos uma lista para aí 30 nadadores a ganhar pelo menos, no mínimo, $5 mil. E não foi, sinceramente, não foi uma etapa com grandes tempos, por exemplo. Não é uma altura de grandes picos de forma também, sinceramente. Portanto, ainda tiveste alguns chineses ali a fazer umas marcas interessantes. Estou-me a lembrar do chinês de costas a ganhar com uma marca na casa dos 52 segundos, que é sempre muito bom. E o Sun Yang na mesma sessão ganha os 400 com 3,42 e os 200 crawl com 1,45,5 ou uma coisa desse género. Falar no Sun Yang, o que eu acho bem é que na ESL um atleta que tenha historial de doping não pode participar, e é uma coisa que aqui eles não fazem, não é? Sim, a FINA não queria fazer. Porque a FINA tem que competir também, tem que ter pessoal. Mas pronto, eu estava agora aqui a ver o prize money e realmente tu, se fores convidado aí para a FINA Champions Swim Series, se não fores é porque não sei o que é que se passa contigo, mas tens tudo pago e depois então é 10 mil para o primeiro, 8 mil, 6 mil, 5 mil. Mesmo que vais lá, como eu estava a te falar, vais lá como o Michael Andrew fazer 2,4 aos 200 estilos, sais lá com 5 mil. Acho que tanto o Diogo como o Alexis, como o pessoal todo, acho que isso é muito fácil. Depois é 16, 12 e 8 para as estafetas. Tivemos o Anthony Irving também a voltar a nadar e fez 22,9 em quarto lugar e ganhou $5 mil também. 22,9 nos tempos de hoje é um tempo muito acessível. Tivemos, por exemplo, o Miguel Nascimento a fazer quase um segundo melhor. É verdade. Portanto, sim, eu acho que os atletas devem aproveitar. Sim, devem aproveitar. Há dinheiro, claro. Têm que ir lá buscar esse dinheiro. E o formato eles estão a tentar fazer um formato diferente, apelativo. Parece-me que os atletas gostam porque têm tudo pago, ficam num bom hotel, dão umas conferências de imprensa, interagem com o público e depois ganham umas boas quantias de dinheiro. Eu acho que é esse o caminho. A natação precisa mesmo de profissionalizar a sério e ganhar $50 mil por 2 tardes de trabalho. Quem pode fazer isso, não deve rejeitar, nunca. Eu, por acaso, gostava de saber agora como é que funciona essa parte das contratações, sobretudo para a ESL, dos clubes, porque temos nadadores como o Alexis, por exemplo, que podiam fazer parte de uma equipa e eu não sei como é que isso se faz. E gostava de ver, por exemplo, nadadores portugueses a fazerem parte de algumas equipas. Pois, eu também não sei como é que é isso, mas a maior parte desses nadadores que estão campeões olímpicos e estão a ser recrutados para essas equipas, eles têm agentes, não é? Então, não sei se isso tem alguma influência, se não tem, mas também é o pessoal te conhecer e estás, no caso, na piscina. Mas, por acaso, não sei como é que isso se faz a recruta. Até porque já temos 2 ou 3 nadadores que provavelmente seriam peças também importantes para algumas dessas equipas, não só o Alexis, o Gabriel, a Diana, não é? Todos os atletas que fizeram tempos muito bons exatamente, e Catarina Monteiro. Todos os atletas que têm posições no ranking muito, muito boas e, portanto, poderiam reforçar algumas dessas equipas. A grande diferença das duas competições para mim, eu acho que a ASL vai ser um pouco melhor, é porque uma prova em piscina curta consegue ser muito mais emotiva do que uma prova em piscina longa, não é? Não só para os nadadores, mas também para o público. É muito mais fácil tu encheres uma piscina
com bancadas só de 25 metros ou 30 metros ou o que forem, do que estás a encher uma piscina com umas bancadas gigantes. Então eu acho que isso vai ser muito melhor. Só o ambiente que vai estar à volta dos atletas e tudo mais, acho que vai puxar muito mais marketing do que esta E aquilo vai ser Series. uma das coisas que eu também acho que vai chamar a atenção é que as pessoas vão torcer por uma equipa, como Exato, torcem, por exemplo, no NCAA ou como torcem no futebol, por um Benfica, Sporting, Porto. Não é tanto pelo atleta, mas é porque queres que a equipa ganhe. A fazer lembrar um bocadinho o nosso Nacional de Clubes também. Exato. E portanto acho que isso é um formato que pode ser mais chamativo, e obviamente a piscina de 25 tem todas as condições para ter um ambiente excelente, e isso são sempre coisas que chamam mais a atenção, dão mais publicidade, e portanto a ESL tem algumas condições para vingar. Agora vamos ver, não é? Este é o ano zero, Um pouco em fase experimental ainda. E pronto, e também temos agora neste fim de semana tivemos a decorrer a segunda etapa da FINA Champions Series em Budapeste, na Hungria. Tivemos aqui, contrariamente à primeira etapa, já alguns tempos de bom nível. Por exemplo, aos 400 livres tivemos o lituano, o Danas Rapsis, a fazer 3.43, por exemplo. Tivemos o Nicolas Santos a fazer 22.6 aos 50 mariposa, que é o melhor tempo dele de sempre. E recorde das Américas. Das Américas, exatamente. Recorde das Américas. Portanto, já tivemos com 39 anos. Já tivemos aqui um nível um pouco diferente do da China. Uma coisa que não aconteceu e que também deu que falar foi a não presença da maior parte dos nadadores chineses nesta etapa na Hungria. Eles reduziram muito a sua participação agora logo para esta etapa. Realmente e estavam inscritos inicialmente. Pronto, lá está, é uma das diferenças também do FINA World Series e o ISL, não tem equipa nenhuma. As estafetas, por exemplo, é puxada, quem nada bruços ou quem nada que a estafeta de 400 crawl é puxada de um chapéu. Os mistos, basicamente, acho que tinha o Michael Andrews e tinha mais 2 ou 3 bracistas a fazer a 400 crawl da estafeta dele, uma completamente diferente. Então acho que isso também dá. A Efimova também nadou os 4 por 100 crawl. Era isso, então acho que isso também é difícil, não é? Eu acho que tem muito a ver com localização geográfica, sobretudo. Né? É um pouco o que acontece tanto na Taça do Mundo, porque quando vamos a uma Taça do Mundo na Ásia, a maior parte são nadadores asiáticos. Quando vamos a uma etapa da Taça do Mundo na Europa, a maior parte são nadadores europeus. E é o que vai acontecer muito aqui neste formato das séries da FINA, por exemplo. É o que eu acho que vai acontecer muito. E lá está, mais uma vez, acho que a ESL tem uma vantagem muito, muito grande em relação a este tipo de... Mas pronto, lá está. É o... para ganhar dinheiro. Por acaso agora que estamos a falar disso e da localização geográfica, por acaso até é estranho a ESL não ter tentado recrutar uma equipa asiática, não é? Com a quantidade de dinheiro que existe no continente asiático, nas superpotências, no Japão, na China, nas Coreias, etc., tentar fazer uma equipa asiática, talvez isso seja para depois. E a asiática podia depois também buscar os australianos, em vez de eles virem estar a nadar com uma equipa... Exatamente. Nadar com uma equipa asiática, que geograficamente faz muito mais sentido, não é? Exatamente. Olha, a Efimov ainda mandou um 5. É verdade. E também ganhou os 200, acho eu, com 2.21 ou 2.22. Para mim, a Efimova morreu para a vida depois de acusar já a segunda vez. Já não dou qualquer valor à Efimova, sinceramente. Realmente é complicado, mas houve alguns tempos bons. Tivemos aqui uma boa luta nos 200 crawl feminino, com a Pellegrini e com a Sostrom a nadar os 200 crawl. Ela que não adora nadar essa prova, mas que foi lá e ganhou, mas, não é? Foi lá e ganhou 10 mil. E ganhou 10 mil. É verdade. Nos costas também tivemos um bom nível. Tivemos aqui o Justin Ress a ganhar com 24.6 os 50 e logo a seguir o Matt Grivers com 24.8. Ganharam os dois ao Kolesnikov, que é aquele puto maravilha da Rússia. E foi uma etapa interessante. Eu acho que o Nicolas Santos, aqueles 22.60, não sei se vocês já viram a prova, mas realmente a partida dele é mesmo contra nadadores que ao lado dele têm das melhores partidas do mundo, mesmo assim ele consegue sair quase meio corpo à frente deles. E realmente é o especialista dos 50 mariposa, apesar do recordista do mundo ser o Govorov.
Mas houve tempos interessantes. Vamos ver agora em Indianápolis, se calhar com mais americanos o que é que se consegue fazer. Sim, deve ser um bocado mais... Espero que seja um pouco mais competitiva. Também tens... Nesta etapa continua as mesmas coisas, não é? Sei que os 400 crawl já teve o Lituano, né? Fazer 3.43, mas depois tiveste um húngaro a fazer 3.56. Então há provas dessas, então continua. Espero que seja um pouco mais competitivo para o tanto dinheiro que a FINA... Eu só estou a dizer isso porque tudo bom para os atletas, vão lá nadar, mas depois da FINA também, ao final do dia, eles também vão pôr isto tudo e no final da época vão ver. Então estamos a pôr este dinheiro todo como os atletas queriam, mas temos um gajo a fazer 3.43 e outro gajo a fazer 3.56 e nós estamos a pagar 5 mil ao que está a fazer 3.56. Queremos que isto continue assim ou que vamos mudar tudo. Claro. Só mais por causa disso, não é? Eu acho também que a FINA cometeu alguns erros de calendário no que diz respeito a esta competição. Não sei se você, aliás, cometeu erros de calendário não só nos meses em que escolheu fazer esta competição, mas mesmo na própria competição há uma coisa que não tem muito lógica. Por exemplo, eu acho que na primeira etapa, e não sei se aconteceu isso na segunda, tu tinhas, por exemplo, os 50 e os 100 costas na mesma sessão. Os 200 e os 400 crawl na mesma sessão. Isso não tem lógica nenhuma, não é? Façam uma num dia, outro dia no outro, se querem meter, e têm que meter duas provas de costas, por exemplo, metam os 50 e os 200, não é? Não vão meter os 50 e os 100. E isso, às vezes, esses erros parecem quase erros de amador numa federação que é centenária. Eu não percebo, às vezes. Mas já falou sobre isto. Já sabes quem é que está à frente. É uma federação centenária como os dirigentes da FINA, que também são centenários. Não, mas eu acho que eles mudaram isso. Pronto, menos mal. Já. Mas é uma coisa tão simples, é uma coisa tão simples de se prever e que é bom senso. Não, eu acho que qualquer pessoa se vai lembrar disso de quando está a programar um calendário de provas. Digo eu. Claro. Eu acho que ia pensar logo nisso. Pronto, mas isso também foi posto. Isto também foi tudo posto em cima do joelho, né? A FINA pôs depois a competição só para competir com o ISL. Eles não queriam pôr isto, não estava no calendário deles no início do ano, acho eu. Pois não. Foi uma coisa que puxaram assim do bolso e olha, e agora também temos aqui isto, vocês têm que competir também. Não podem dizer que nós não vos damos hipótese para ganhar dinheiro. Está a perceber? Então, claro que esses erros assim mais amadores vão acontecer. Tocando ainda agora num tópico que falamos na última vez, que foram os trials que estavam a decorrer na altura que fizemos o último podcast, o último especial. Portanto, já houve mais alguns e, nomeadamente, houve países que tiveram muito bem e outros países que não tiveram tão bem. Começando pelos que não tiveram tão bem, lembro-me assim de maneira mais flagrante a França, por exemplo, que a França desapontou. Exatamente, sem contar com o Mehdi Metella, que fez 50.8 ao Chamariposa, que é um grande tempo. Não houve assim grande coisa. E em Espanha, que também só 3 nadadores é que fizeram o mínimo para o Mundial. Não tem equipa quase nenhuma, exato. E o que depois levou ao despedimento do diretor técnico nacional da Espanha. Entretanto, eles já retificaram e vão levar mais alguns nadadores. Mas em termos de tempos não foi um nacional muito bem conseguido. E para além de não ter sido... E os mínimos, penso que a escolha de mínimos de Espanha não foi feliz. E só 3 nadadores é que conseguiram mínimos. Eu acho que eles depois facilitaram um pouco na convocatória. Eu acho que agora já vão talvez 10 atletas, não sei bem, mas realmente foi o que ficou, foi que só tinham ficado automaticamente qualificados uns 3. Em França também eu não percebo, talvez tu percebas melhor, Agostinho, eu não percebo bem aquele método que eles têm de apuramento, que têm que fazer um tempo de manhã. Exato. E depois só se fizerem esse tempo de manhã que se podem apurar com outro tempo, outro mínimo de qualificação à tarde. Eu não percebo em onde é que isso é benéfico. O que eu acho que eles querem fazer é simular um campeonato do mundo. O campeonato. Exatamente, porque tens que nadar bem de manhã sempre para conseguir fazer uma meia-final. Tu não podes ir a passear. E depois tens que fazer... Eles até têm tempos para a meia-final, atenção, não é só eliminatória, porque eles também costumavam fazer meias-finais, agora já não sei se fazem. Claro. Mas, e qual é que é a vossa opinião sobre isso? É assim, eu acho que... Não, é terrível. É terrível. Eu acho que é péssimo também. Não faz sentido nenhum. A ideia até nem pode nem...
pode não ser má a ideia, só que eu acho que no papel não faz assim grande Olha, sentido. o que eu acho que eles podiam, o método que eu acho que poderia ser mais atrativo, se eles querem fazer uma coisa desse género, é fazerem da seguinte maneira: terem uns mínimos para de manhã um bocadinho mais difíceis, mas se fizesse estavas apurado, e terem uns mínimos à tarde um bocadinho mais relaxados, e se fizesse estavas apurado. Não, é que é completamente diferente. Tu estás a fazer os mínimos. A ideia no papel parece-me bem, não é? Mas na realidade tu estás a ir a uma meia-final nos campeonatos do mundo, já estás a ir a uma final nos campeonatos de França, tu estás a competir com quem? Não estás a competir com ninguém. Tu vais a uma meia-final, tu não estás ali a competir por tempo, não estás a tentar fazer um tempo, estás só a tentar por uma posição. Então a tua maneira de pensar é totalmente diferente, e acho que por isso é que não faz sentido nenhum eles estarem a fazer isso, porque eles não têm nem de perto a competição que eles vão ter a nível mundial ou a nível mesmo europeia. Por isso eu acho e agora, que sobretudo agora nos dias de hoje, a França já não é a potência europeia que era há 4 anos atrás. Houve aí muitos jogadores a desistir. Aquela estafeta maravilha de 400 livros já é quase inexistente. Tirando, agora faz parte do Metella, que deve ser o único que se mantém em atividade. Agora pronto, o Mano volta, mas eles perderam muita qualidade, e mesmo a nível de... Os Travis ainda nada. Sim, mas já está a ficar velhote. Mas já está a ficar velhote, sim. Mas falando nesta estafeta, eu não sei se vocês viram ainda um critério mais ridículo deles, que é o seguinte: eles não vão levar a estafeta feminina ao Mundial, porque a soma dos tempos que eles queriam ficou a 7 centésimos do mínimo. Mas calma, isto ainda piora. Esse tempo dava 7º lugar no último Mundial ou nos Jogos Olímpicos, e elas só não vão ao Mundial porque tinha que ser a soma do segundo ao 5º tempo. Nem sequer era do primeiro ao quarto tempo. Era do segundo ao 5º tempo. E a soma do segundo ao 5º tempo do ranking delas ficou a 7 centésimos. E eles não bateram o pé e não vão levar as miúdas ao Mundial na estafeta. Isto tem lógica em que planeta? Eu não consigo. Se vocês me conseguirem explicar. Não faz sentido nenhum. E pronto, também... É triste ver isso acontecer, mas ainda bem que não é em Portugal, não é? Ainda bem que não é em Portugal. Em Portugal até acho que aconteceu o oposto. Acho que havia um tempo para os 4x200 para se tentar ir, que não foi cumprido por muito pouco, e acho que a estafeta vai ao Mundial, e acho que vai bem, acho que deve ir obrigatoriamente, pelo menos os 4x200. Vimos o Gabriel nadar os 200 livres na Holanda. E o Diogo acho que também fez um 50.2. Foi. Não, eu pensava que tinha sido alto. Ele fez um 50.2, acho eu, na eliminatória, e depois na final é que piorou um bocadinho, penso eu. Sim, eu espero que... E acredito que eles se vão qualificar para os Jogos no Mundial, sinceramente. Mas acho que quem vai à estafeta acho que não é o Gabriel, acho que é o Tomás Veloso. A sério? O Tomás também fez um 50, não é? Fez um 50.7, acho eu. Eu acho que essa estafeta tem muita possibilidade de fazer qualquer coisa boa, de certeza. Eu acho que tem a possibilidade de se apurar logo aqui no Mundial, nas 12 primeiras. Também acho que sim. Acho que fazem bem a ir. Sim, também já tínhamos falado disso, não é? João, tu que estás mais dentro do assunto, depois também tivemos bons trials, não é só coisas más. Tivemos na Austrália alguns bons tempos, da Kate Campbell. Sem dúvida, o Matthew Wilson fez 2.71 aos 200 bruços, ele que nunca tinha, o seu recorde pessoal era 2.86 ou 2.87, portanto fez aí um tempo canhão. O Kyle Chalmers, obviamente, 100 crawl, 50 crawl, 200 crawl, fez 47.4 aos 100 crawl, novo recorde pessoal e mais rápido do que aquilo que tinha feito nos Jogos Olímpicos para ganhar o ouro, e portanto teve em destaque. Na Austrália, aquilo que eu percebi é que os trials não eram definitivos, ou seja, eles ainda têm uma segunda oportunidade, penso eu, agora no verão, em junho, penso eu, de tentar qualificar-se. Tanto que o Cameron McVoy nem sequer baixou dos 49 segundos, isso até foi estranho, para as ambições que eles possam ter nas estafetas, não é? A Austrália que é sempre que tem sempre tradição, não é? Mas sim, os japoneses também tiveram em evidência, eles têm mínimos muito difíceis, só para vocês verem, e têm também um sistema parecido com o da França, têm que fazer um tempo nas eliminatórias e outro tempo nas finais, só conta se fizerem só conta se fizerem o tempo da final para se qualificarem. Houve um atleta dos 50 livros que bateu o recorde asiático,
não sei se foi o Shinry Shiora ou se foi o outro, o Nakamura, mas fez 21-6 na meia-final e depois na final não conseguiu repetir, então não ficou apurado aos 50 crawl. Mas eventualmente depois devem-no deixar nadar. O Daiaceto tem estado em evidência nas provas de mariposa, de estilos, tem nadado muito bem. Eu acho que ele quer atacar ali os 200 mariposa, embora seja uma prova difícil, não é? Com o Shed, com o Milak da Hungria, não é? Mas ele fez um 54, que é um tempo muito bom. Nos 200 estilos fez um 56, nos 400 estilos também penso que terá feito na casa dos 4.8 ou 4.9. Pena é que não vimos nadar aquela sensação japonesa, a miúda que neste momento está a recuperar de uma leucemia, Rikaku Ike, e que ainda não temos uma timetable para ela voltar, mas esperemos que ela volte em grande, não é? Também houve os trials da África do Sul. A África do Sul tem sempre alguma polémica em volta daquilo que são os trials, porque eles têm que pagar do bolso deles para depois ir ao Mundial, não é? Ou seja, para além de terem que fazer exatamente. Para além de terem que fazer os mínimos A's, e não foram muitos os que fizeram, o Shed fez, acho que fez o Brad Tandy e mais 2 ou 3 atletas, mas ainda têm que pagar do seu bolso para representar a África do Sul no Mundial, que eu acho que é vergonhoso, mas pronto. Mas sim, acho que já houve alguns bons tempos a nível mundial e, portanto, perspectiva-se um mundial muito, muito, muito interessante. Sim, mas ainda voltando estava a ver agora Diz, Carlos. Estava a ver agora alguns resultados, claro, de Bruce no Japão, e o Kitajima ainda foi lá nadar. A sério? Ainda fez um 006. Nada mal. Eu só não percebo. Bruce... Yeah. Eu não percebo porque é que... Pronto, ele fez um 0-0, mas ele não vale um 0-0. Um 0-0 era o mesmo que nós fazermos, sei lá, tu fazeres um 5. Qual é o objetivo dele? Qual é o objetivo dele, Carlos? Consegues-nos... Foi nadar tipo Masters. Pronto, então ainda deve estar com o patrocínio da Coca-Cola, então está tranquilo, estás a ver? Se for lá nadar, isto deve ser transmitido, deve estar na televisão, então ele entra lá só pelo patrocínio e só para nadar por uma tocada da Coca-Cola, pronto, já chega tudo. Foi à final, está tranquilo. E uma final que não foi nada de especial, quem ganhou um 0-0-0, por isso... Sim. Por acaso os japoneses tinham sempre uma grande tradição no Bruces, mas agora cresceu um bocadinho o nível. 2.96 aos 200. Mas atenção que o Brasil também tem muitos bons brucistas normalmente e eu acho que eles tiveram pelo menos 5 abaixo do minuto, se não estou em erro. Maior parte do pessoal brucista, pelo menos, estão cá todos a treinar. Pois. Aqui na América, em Virgínia, com o gajo que era do Bulls, treinava o Santi, o Cantarelli, o Sergio, também era bolsista, foi campeão olímpico. Por acaso essa equipa já tinha ouvido falar e vi muitas notícias, mas nunca foi muito publicitada, não é? Essa equipa do Bulls, mas tinha bons nadadores lá a treinar. Teve uma geração que foi surreal, Ryan Murphy, Caleb Dressel... O gajo de mariposa de Singapura, que agora não me estou a lembrar do nome dele, o Joseph Schooling, e teve o Condorelli. Ou seja, mas foi uma equipa que nunca se ouviu muito falar a nível de notícias. Era um high school. É high school. É uma equipa de secundário, não é uma equipa que esteja... Ainda são muito bons, ainda há muitos atletas, muitos nadadores a saírem dessa equipa. Mas realmente esses nomes... A saírem todos ao mesmo tempo. Internacional... E mesmo em termos internacionais, pronto, ninguém está a ler notícias secundário, só mesmo aqui na América. Por acaso estávamos já a falar há pouco da Austrália e eu queria... Pronto, já tinha notado. A Austrália normalmente nos trials deles conseguem realizar muitos bons tempos e recordes do mundo e muito perto dos recordes do mundo, mas depois quando chega à altura certa eles vacilam um bocado no momento, na hora H. E já tem sido... Isto já acontece há muitos anos, por exemplo, eu lembro em 2008... O Eamon Sullivan, por exemplo, recordista do mundo, que depois não conseguiu ganhar os Jogos Olímpicos. Tivemos o McEvoy, a mesma coisa. Sei lá, temos muitos casos. Kate Campbell, James Magnussen. O James Magnussen. Eles têm muitos. Por exemplo, estamos agora a falar desses 2-7 do brucista. E eu começo a achar que ele quase certeza que vai chegar ao Mundial e vai vacilar também. E isso acontece muito na Austrália. Não deve ser fácil, é um país que a natação é top 2, não 3. Eles têm o Australian Football,
Depois tem o cricket e depois tem a natação. Tem o rugby, o rugby league, o rugby a 13, que também é muito... Exato. Mas pronto, a natação é quase o desporto rei lá, então não sei, em termos de pressão, não sei que... Nunca vivi lá, por isso tu deves saber melhor que eu, mas deve haver muita pressão em termos de campeonatos do mundo. Sim, eles tinham um financiamento, eu lembro quando estava lá, eles falavam, era 8 milhões por época, só para nadadores e estágios e tudo o que era ridículo. E depois sei que eles cortaram, depois de falharem em Londres, depois de Londres não ter corrido bem, levaram uma talhada gigante. Mas era ridículo a quantidade de dinheiro que eles tinham para investir na natação. Pois. Não sei o que é que se passa. Sei que está lá agora o treinador holandês. Do Hogan Ban. Exatamente. Tentou ir lá mudar alguma coisa, mas também não tem dado muito resultado. Aquilo agora não tem estado a correr assim muito bem. Mas vamos ver agora. Esta geração daqueles miúdos mais novos, sobretudo o Kyle Chalmers, parece que vai sem medo para as competições. Vamos ver se eles conseguem, ele e mais 2 ou 3 conseguem inspirar também no fundo esses mais velhos que no fundo têm estado a falhar, sobretudo a Kate Campbell, o Cameron McVoy, James Magnuson, para conseguirem melhores resultados, claro. Mas o McAvoy, ele também sempre deu aquele ar que ia com tudo e para todos, não é? Sempre, não me lembro dele de ser assim um bocado mais pequeno, mas sempre que nem o Bruno Fratos, estás a ver? Que nem o Bruno Fratos. Assim o McAvoy nada muito bem mesmo. Nada mesmo ele é fininho, bem. O Bruno Fratos é um animal, é muito musculado, mas o McAvoy é fininho. O Bruno Fratos é definido. Não sei se ele é muito cheio, mas... Ele é bicho. Pronto, eu também estou a compará-lo comigo, não é? Então é assim mais... Não. Mas pronto. Temos aqui um assunto que não tem muito a ver com a natação, mas que deu que falar nas últimas semanas, que é o caso da atleta Caster Semenya, uma corredora da África do Sul. Para quem não sabe, ela é campeã olímpica. Foi campeã olímpica em 2016, dos 800 metros, não foi, João? Ela foi campeã olímpica em 2016 dos 800, acho eu, e vice-campeã em 2012. Exato. Para quem não sabe, ela é uma atleta feminina, mas que tem níveis de testosterona mais elevados que o habitual, que uma mulher poderia ter. E ficou-se a saber que ela até tem cromossoma XY, para quem não sabe, é o cromossoma que os homens têm. E agora, depois desta polémica, isto já dura há muitos anos, e ela vai ter que se submeter a uma redução dos níveis de testosterona para poder competir com as outras mulheres. E isto gerou muita polémica. Claro que há pessoas que dizem que não é justo. Entretanto, também já começaram a compará-la com o Michael Phelps ou o Bolt, porque dizem que é uma vantagem que ela não tem culpa de ter. E eu gostava de saber o que é que vocês acham deste caso. Eu também depois vou dar a minha opinião, mas gostava de saber o que é que vocês acham deste caso, que foi muito polémico e muito falado. E tem gerado, por exemplo, no Twitter é uma coisa ridícula. O outro dia estava a ler comentários, aquilo é ridículo. Força, Carlos. Já me mandar logo. É uma situação difícil, não é? Porque pronto, o cromossoma dela é cromossoma igual ao meu. Então, dela tem logo aí, supostamente, tem uma superioridade às outras atletas. Mas depois, isso foi inicialmente foi isso que eu pensei, mas depois de começar a ler um pouco mais sobre o sistema e como tudo funciona, realmente há atletas femininas com níveis de testosterona mais elevados e isso não significa que elas sejam melhores atletas. Não tem muito a ver uma coisa com a outra. Então, para mim, se ela nasceu feminina, se foi tudo, se não foi nada geneticamente mudado, para mim é tranquilo. Ela está a fazer o melhor que ela pode, foi assim que ela cresceu, foi assim que ela nasceu, então não tem nada de ser punida de maneira nenhuma, não é? Ainda por cima estar a prejudicar a saúde dela, não é? Porque vai ter que reduzir os níveis de testosterona com medicação, não é? Eu acho que isso por um lado, é um bocado injusto. Por outro, eu acho que sobretudo temos que definir o que é ser uma mulher e o que é ser um homem, não é?
Eu acho que a essência está aqui. O que é que ela é realmente? E eu acho que ela é mulher. Apesar de ter um cromossoma igual ao dos homens, o que é certo é que ela não tem os níveis de testosterona que um homem tem também. Ela está ali no meio. E o problema é esse. O problema é, antigamente, as regras faziam um check-up, um genital check-up. Iam lá e viam o que é que eram. Nos anos 80, 70 ou 80 mudaram isso e começaram a ver cromossomas. E se tivesse um XY, eras homem, se tivesse XX, eras mulher. Mas isso também criou muito. Ou acho que houve uma atleta espanhola, também corredora, em que então levou o caso aos tribunais e não sei quem, então pararam de fazer isso. E então, hoje em dia, estarem a aceitá-la ela com um XY, mas estarem a requerir que ela esteja a se dopar, basicamente, para ter os níveis corretos, eu acho que não faz muito sentido, na minha opinião. Sim. É complicado, não é? Porque eu acho que é uma medida que acaba por ser muito polémica, porque ela tem que tomar algumas substâncias para baixar então os seus níveis de testosterona, mas ela, pronto, também não tem culpa de ter nascido assim, não é? Exatamente, é uma característica dela natural. É uma característica dela natural, ela nasceu assim. É complicado, porque depois também acaba por ser também um bocadinho injusto para as outras que competem contra ela e que não têm níveis como os dela. E que não conseguem correr como ela, mas será que ela corre assim só por causa dos níveis de testosterona que tem? Eu duvido, não é? Exato. É o conjunto de muitos fatores. Exato. Mas é complicado para os dois lados. Desculpa, especialmente porque ela corre provas longas. Se ela tivesse a correr dos 100 metros, eu aí percebi um pouco mais Mas mesmo assim o recorde do ser mundo um pouco mais explosiva. 50 e tal, não é o recorde do mundo, ainda é uma distância relativamente curta em termos de tempo. Pois, mas sim, o equivalente a uns 200 livres. Mas eu punha mais uns 400. Sim. Em termos de esforço e não sei o quê. Sim. Epá, é complicado porque nunca corri. Eu também gostava de ter nascido um bocado mais alto e pronto, nasci com o que tinha e se calhar nós também gostávamos de ter tido outras características físicas que não tivemos. Epá, e ela nasceu assim e sinceramente eu acho que ela é mulher, pronto, e acho que é um bocado injusto, mas também compreendo a injustiça que as outras atletas sentem. Mas pronto, não, é um assunto muito polémico, é um assunto muito complicado. É um assunto polémico e eu acho que também não se deve comparar às características que o Phelps tinha, que também eram naturais dele e que lhe conferiam alguma vantagem, das pernas curtas, dos braços maiores, não sei o quê, porque não é exatamente a mesma coisa. Por outro lado, a miúda nasceu assim, e se é mulher, se é considerada mulher, ter que estar a fazer medicação para baixar os níveis naturais que ela tem, não me parece muito justo, mas acho que ainda temos que ler um bocadinho mais sobre o assunto e ver o que é os próximos passos que vão acontecer na IAAF e aquilo que vai ser os recursos internacionais sobre esta situação para ver o que é que acontece. O que eles falam muito em relação à comparação com o Phelps ou mesmo o Bolt, das suas características físicas, é que eles dizem que não se pode estar a criar divisões e categorias, não se pode estar a criar categorias de pessoas com braços longos, pessoas com braços pequenos, pessoas com altura X, e eles acho que até têm os níveis de testosterona, os limites em termos de milimoles, acho eu. E isso faz parte das regras que as mulheres só podem ter X milimoles de testosterona e os homens têm que ter a partir de X milimoles. E acho que é por aí que não se pode estar a comparar. É algo que está definido. E na natação, por exemplo, não está definido atletas de 1,70m competirem todos juntos. É isso que eu estou... Acho que é o argumento que eles utilizam. Eu só não percebo, e se calhar vocês sabem, o porquê disto só agora estar a vir ao vivo. Não, mas eu lembro-me de 2012 já se falar disso. Já estavam a começar a falar. Só que isso depois foi arrastando e foi a tribunal e demorou muito tempo e gerou uma série de controvérsias. E acho que quando ela foi testada e... Sim, ela foi muito escrutinada, né? Muito escrutinada, exatamente. Ela deve-se ter sentido completamente sob fogo. Violada mesmo. Mas o que eu acho é que estamos a pôr muito
muita atenção neste caso, enquanto há mil e um casos lá fora, sem ser esta atleta, em que eles realmente se estão a dopar e passa under the rug. Não, ninguém faz nada, nada acontece. Isso, eu até acho que isso nos leva ao próximo tema, que é claro, invariavelmente o doping. Exatamente. E que temos aqui mais uns casos polémicos, não é? Sim, tivemos a Ruta Melutite, vamos começar com ela, que falhou 3 testes consecutivos, 3 testes antidoping, o que, pronto, vai levar pelo menos 2 anos de suspensão, é o que está nas regras. Eu acho que ela talvez apanhe só um ano de qualquer das suspensão. formas... agora saiu uma notícia a dizer que ela desde dezembro, desde o Mundial, que não está a treinar, que tirou uns tempos de folga, umas férias da natação, e depois estão a tentar justificar com essas férias que ela está a tirar. Agora, eu acho que isso não é desculpa, porque ela... Com toda a certeza quer participar nos Jogos Olímpicos, apesar dela estar com alguns problemas também, já li que ela está com uma depressão severa, mas de certeza que os Jogos Olímpicos estavam na mente dela, e ela não pode estar agora a apagar e a deixar de ser controlada porque está a tirar umas férias. Eu lembro-me quando estava na Austrália, eu já não nadava há um ano, e eu continuava a mandar a minha localização à WADA, para eles poderem ir testar a Austrália, e tanto que eu até recebi cartas deles no meio do nada. Eu estava a 1000 km no interior da Austrália e eu recebi cartas deles e eu continuava a dar a minha localização porque, entretanto, por acaso até houve um dia que me esqueci de mandar por umas quantas horas e tive uma reunião em Lisboa e tudo, mas ela não se pode descuidar nesse aspecto, e eu acho que é uma falta de responsabilidade gigante da parte dela. Eu acho que isto aqui é muito simples. Ela faltou a 3 controles antidoping, vai ser punida pelo menos com 1 ano. Eu acho que ela vai ser punida durante 1 ano. E a verdade é esta. Ela foi campeã olímpica em 2012. Estamos a falar de uma atleta que foi campeã olímpica, que é profissional, que ganhou europeus, mundiais, ganhou todas as provas que havia para ganhar, é campeã olímpica, foi recordista do mundo, recentemente foi vice-campeão do mundo de piscina curta. É verdade que ela tem tido alguns problemas psicológicos, como a depressão, tanto quanto se sabe, relativamente severa, depois daquilo que foi um sucesso olímpico enorme aos 15 anos, e ter que viver com essa pressão e com esse sucesso. Mas não é desculpa faltar a 3 exames antidoping, porque tu, estando inserido quase numa estrutura profissional de certeza, porque foste campeão olímpico, até podes ter uma pessoa que se calhar te trata disso, meu. Exato. Eu conheço atletas em Portugal que têm pessoas que lhes tratam disso, da localização, e que lhes ligam todos os dias a saber onde é que estás, não sei o quê, para irem lá meter eles no Adams, no serviço de localização. E, portanto, a ruta não é diferente dos outros atletas. Eu percebo que é um grande incómodo para o atleta ter que dar a localização diária durante não sei quantos meses, depois renovar, mas não sei quantos meses, ter que ter 1 hora todos os dias para poder ser feita uma colheita, etc, etc. Mas estamos a falar de uma atleta que foi campeã olímpica, recordista mundial. Não é aceitável ter 3 falhas, não é? E ainda pior foi o facto dela ser super antidoping, ter sido sempre vocalizou sempre muito a sua revolta em termos de quando a Efimova, por exemplo, foi apanhada, e agora está a ter uma atitude desta, está-se a contradizer, basicamente. Claro. Sim, mas eu sou da mesma opinião, não faz, como tu disseste, ela foi campeã olímpica, já está neste desporto ao mais alto nível, lá está há 6, 7 anos, não é uma coisa nova para ela, já é parte do dia-a-dia dela. Uma coisa curiosa é que ela está a treinar com o Dave Salo. Eu já treinei com o Dave Salo, ele é fantástico, é um treinador, a mente dele trabalha a mil a hora e faz coisas completamente diferentes. Eu acho que isso provavelmente a vai ajudar, mas em termos de ela ter falhado ou não ter comparecido a esses 3 doping tests, ele treinou tanto treinou em Efimova como treinou a Jessica Hardy, não é? Tanto uma como a outra tiveram testes positivos. E o Morozov. Então, não sei se... E é ele que vem cá fora e diz o que é que... Não foi ela que pôs o statement, não foi ela que diz
que tinha um break. Foi o treinador dela. Então, eu espero que não seja nada, espero que seja só uma coincidência, mas já são 4 nadadores ligados a ele que passam por situações semelhantes, não é? Exato, por acaso era isso que eu ia dizer também, e ainda bem que falaste isso, Carlos, porque sim, já começa a ser uma coisa recorrente com os Trojans, com o Dave Saulo, e esperemos que não seja isso, realmente. Outra situação que tivemos é o do André Vergani, o nadador que agora tem tido grandes resultados aos 50 livros, aos 100 livros, um italiano, que testou positivo ao cannabis e vai levar 6 meses de suspensão. O que é um golpe muito duro para as aspirações da Itália numa estafeta de 400 livros, que nós já tínhamos falado que eram grandes favoritos. Não sei se queres começar a comentar, João. Olha, em relação a este assunto, isto é quase aquele agridoce, não é? Porque eu percebo que as coisas são para cumprir, e se a cannabis está realmente numa lista de substâncias proibidas, que ele deve efetivamente ser suspenso se acusar cannabis. Por outro lado, tendo em conta aquilo que se vive a nível mundial, numa revolução a nível de legalidade desse consumo dessa substância e do benefício que isso pode trazer na natação, que eu acho que deve ser praticamente nulo. Eu acho que até te deve prejudicar se fumares uma coisa dessas antes da prova. Ter o Vergani suspenso 6 meses, quando eu depois às vezes vejo aí chineses, russos, brasileiros, com diuréticos, que acusam diuréticos, ou que acusam mesmo outras coisas e conseguem passar com suplementos contaminados e que têm penas de advertências, 2 meses, 3 meses, parece-me quase um bocado injusto, não é? Por outro lado, a lei é para cumprir, ele também sabe, pode ser testado, e se calhar não é boa ideia andar a fumar cannabis perto das provas, não é? Quer dizer, mas isto é polémico, não é? Mas a lei é para cumprir. Por outro lado, há tantos atletas que se andam a safar e realmente andam a dopar-se com substâncias que realmente têm um efeito muito, muito notório nas suas performances, e se conseguem safar com advertências e com 2 meses e 3 meses, e que fazem suspensões que fazem suspensões fantasma, tipo aquela do Sun Yang, que teve 3 meses suspenso, mas que foi tipo retroativo e basicamente teve a nadar sempre na mesma, e que se safam, não é? Portanto, acaba por ser um bocado, não sei, é polémico este assunto. Carlos. Exato. Não, eu sou da mesma opinião. Eu acho que é polémico, mas eu sou da mesma opinião em termos de está na lei, está nas regras, então tens que seguir tens que punir, exatamente. Mas ser tão diferente em estados, basicamente, como o João disse, o cannabis, provavelmente se tu fumares cannabis antes de uma prova, numa competição, não te vai ajudar em nada, não te está a ajudar absolutamente em nada em termos físicos. E eu acho que muito mais pessoas estão a usar cannabis como um relief, como descompressão, como muscle aches, como muitas coisas. Então, eu acho que não tanto ele ser punido, eu não estou de acordo, mas pronto, ele tem que ser punido porque está a infringir as regras. Eu acho que mais que isto tem que se aprender e tem que haver um reformular das regras. Acho que para hoje em dia que nós vivemos não faz diferença. Eu acho que ele ser punido por 6 meses por ser encontrado de cannabis, por testar por cannabis, e uma atleta que foi punida por hormonas, que está a dizer que foi nos bifes que ela comeu não sei aonde, estás a perceber, tudo bem, mas hoje em dia as hormonas vão dar muito mais ajuda em tipos físicos do que o cannabis, então acho que tem que ser punido, sim, mas eu acho que a lei desde o início está. Sim, eu sou de acordo também que as regras são para se cumprir, e eu acho que neste caso o que deveria mudar mesmo era reformular a regra em termos do cannabis, começarem a legalizar o cannabis no desporto. Eu sinceramente não vejo, sobretudo num desporto como a natação ou no atletismo, quais são as vantagens que o cannabis vai trazer. Eu percebo que em desportos como o tiro, o arco, a pessoa tem que estar calma, que Exato. Não pode tremer, etc, e tem que ser sempre, não é? Agora, num desporto como a natação,
Sim. em que fora de competição até levas só uma advertência, penso eu, nem sequer é suspenso. Podes acusar o que quiseres fora de competição. Fora de competição podes ter podes acusar cannabis fora de competição. A quantidade máxima de cannabis no sangue, que eles não te vão dizer nada, é mesmo só em competição. E sobretudo nos dias de hoje, que nos Estados Unidos, por exemplo, já não sei quantos estados já é legal. Eu acho que estas regras são um pouco old school, digamos. Qual é uma das razões que a WADA bana as substâncias? Uma delas é por acharem que não é bom para a saúde, que é prejudicial à saúde. E eu acho que hoje em dia, cada vez mais, se começa a perceber que o cannabis até tem mais benefícios à saúde do que propriamente malefícios, exatamente. Portanto, eu acho que, sobretudo, se palavras difíceis. Sim, exatamente. Não. E estava a ver cannabis, então, em Itália é descriminalizada para níveis medicinais. Exato. Por isso nem sei se ele tem receita, se não tem para cannabis, estás a perceber? Mas pronto, mas é isso. Este é polémico, Uhum. Ver um atleta ser suspenso 6 meses por essa razão e depois ver alguns a safarem-se com a desculpa dos suplementos contaminados, com esteroides e etc. O problema é que é sempre a mesma desculpa. O problema é que cada vez mais as pessoas não tomam. Ele devia ser injusto. Exatamente. Ele devia ter dito isso. Ele devia ter, comer uma carne e a carne devia ter com cannabis. Pronto, safava-se. Um bolo. Olha que eu já vi atletas. Já vi atletas a dizerem que acusaram porque estavam numa sala com um amigo a fumar. Também é um bocado ridículo, porque acho que tinha que ser uma sauna daquelas gigantes para uma pessoa ainda acusar um bocadinho. Não, isso acontece. Malta, não sei se quer mais alguma coisa. Não. Dar os parabéns aos portugueses que já se apuraram para os jogos, que se apuraram para o Mundial, para as Universidades, para os europeus de curta. Estão a aparecer alguns novos valores e continuem assim, e o resto do ano vai ser em grande, e espero que tenham sucesso agora nos próximos meses naquilo que têm que fazer a nível de treinos, de estágios, competições intermédias, rumo à grande competição do ano. Desejar-lhes a melhor sorte para todos esses períodos. Eu faço dito nisso. E eu já falei com o Carlos sobre esta minha ideia e gostava, e vou fazer os possíveis para isto acontecer, e vou deixar aqui a ideia aos nossos ouvintes, que é na altura do Mundial, num fim de semana, ou num sábado ou num domingo, eu, Carlos e o João estarmos a ver as finais ou as eliminatórias ao vivo e fazermos o comentário em direto para os nossos ouvintes. Vou ver como é que vamos conseguir fazer isso, mas desde já fica aqui vai haver um episódio especial. Não, vai haver mesmo. Eu vou arranjar uma maneira de fazer. E fazer um live, como à semelhança do que o Joe Rogan faz com o Live Companion quando há combates, eles comentarem a prova e nós vamos comentar, sobretudo porque a qualidade de comentários na Eurosport e na alguns canais não é a melhor. Peço desculpa. Agora a Eurosport já melhorou muito. Sim, mas antigamente era muito mau. Agora o João Bastos por acaso até tem feito um trabalho bom. Eu por acaso até sou fã dele, que ele conhece bem os nadadores, conhece muitos nadadores, por acaso ainda não ouvi com ele, por isso eu estava a dizer isso. Não, ele é bom. Estou contente com a escolha deles, por acaso. Eu também acabei de ouvir o da Sara, aquela ideia que ela teve de convidar o pessoal todo. Sim. Para fazer um get-together. Acho que o teu podcast está grande demais, já deves ter aí uns patrocínios para as viagens. Fazíamos isso lá. Por acaso estava tranquilo. O problema és tu, Carlos, que tens que vir a Portugal. Mas isso o problema é sempre eu. Não, eu também agora já não vou a Portugal com alguma regularidade, né? Mas sim, a ideia é muito boa e gostava muito de fazer isso. Acho que seria espetacular. Agora gostava de começar a fazer mais episódios ao vivo, que é o que eu tenho feito. Tenho que lançar essa ideia à Federação. Uhum. Para ver se a Federação fazia esse get-together de todos. Sim. No Mundial, fomos agora todos à Coreia
e fazemos Isso é que era bom. em Isso é que direto era. na Coreia. Fazíamos um live na Coreia. Olha, Vamos nunca deixar fui. aqui a sugestão à Federação. Exato. Vamos embora. Let's go. Bora. Bora, Zé, estás a ouvir? Olha, que isto vai ao ar, hein? Eu sei, está bem. Então vá. Malta, Vá. Obrigado. Grande abraço, malta. obrigado. Tchau. Abraço. Obrigado por terem ouvido a Hora H2O. Sigam-me no Twitter em Alex_Agostinho para colocarem as vossas questões, darem-me o vosso feedback e perguntas que queiram fazer aos próximos convidados. Muito obrigado e até à próxima.